Liderança nunca foi e nunca será sinônimo de um cargo. Liderar é colocar vontade no coração das pessoas. Nunca se esqueça disso. O líder, ele é aquela pessoa que inspira outras pessoas, que faz com que nasça no coração dos seus seguidores, dos seus colaboradores, o desejo profundo de fazer parte de algo grande, de um sonho grande, de uma grande história. É este o papel do líder: encontrar pessoas certas, colocar essas pessoas nos lugares certos e deixar elas oferecerem dia após dia o seu melhor. Porque as pessoas certas, elas são automotivadas. Elas não precisam de ninguém que as motive, elas são automotivadas. O que elas precisam é de um grande desafio, de uma grande inspiração. Isso faz todo sentido e isso muda a história das organizações. Muito bem, quero começar esse vídeo repercutindo uma matéria que foi com o CEO da Oi, Rodrigo Abreu. Essa semana nós tivemos algumas matérias, algumas entrevistas com o CEO da empresa e vale a pena repercutir. Essa é da Money Times. O título foi: Criamos uma BrisaNet em número de usuários a cada semestre, diz CEO da Oi. Essa matéria foi ao ar, essa entrevista foi ao ar no dia 4 de outubro, né? Começa assim: a Oi é uma das empresas mais badaladas da Bolsa por maus e bons motivos. Alguns consideram a empresa uma furada, visto o desempenho dos últimos anos. Mesmo após anunciar seu plano de reestruturação com foco em fibra ótica, os papéis ainda não engataram. Desde 2016, quando entrou com pedido de recuperação judicial, aprovado em 2017, as ações derreteram 40% só nesse ano. A queda supera os 42%. Só nesse ano a queda supera os 42%. Essa é uma falsa afirmação, logo para a gente começar, porque quem comprou as ações da Oi no ano passado ainda está no lucro. Quem comprou as ações da Oi no ano passado ainda está no lucro, a depender do seu ponto de entrada. Teve gente que comprou a 86 centavos, ainda está ganhando. Teve gente que comprou aos 44 centavos, 46, 48 centavos, 52 centavos, portanto, ainda está ganhando. Então, a depender do seu ponto de entrada, você pode ter um resultado positivo e não essa afirmativa de que só desde 2018 as ações derreteram 40%. Isso é um recorte, mas a depender da faixa de tempo que você pegue, esse recorte não é mais verdadeiro. Ele pode ser totalmente distinto. Então percebam isso. As coisas têm diversos ângulos. É preciso saber qual o ângulo que você está olhando, porque a depender do ângulo que você olha, você pode ter um resultado totalmente diferente do outro. Então estejam atentos a isso. Essas verdades absolutas, elas caem por terra a partir do momento que a gente escolhe um ângulo diferente para observar a mesma coisa, mas sob uma perspectiva diferente. Para outros tantos, a empresa está descontada, visto o potencial de geração de valor com a sua nova empresa de fibra ótica Vital, em parceria com o fundo do BTG. Com a quarta maior rede móvel do Brasil e com o declínio da telefonia fixa, a empresa viu que o melhor era focar na fibra ótica. O grande diferencial da empresa é a sua infraestrutura de fibra. Nenhuma outra operadora tem a infraestrutura que a gente tem. São 400 mil quilômetros, todos aí já instalados, passados, apenas precisando serem ativados, mais nada. Nenhuma outra operadora tem a infraestrutura que a gente tem, afirmou o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, que conversou com exclusividade com a Money Times. Mas ela não está sozinha nesse jogo. Nos últimos meses, 3 empresas de fibra ótica e de internet chegaram à bolsa: BrisaNet, Unifique e Desktop.
Suas concorrentes diretas, Vivo e TIM, também vêm apresentando resultados em relação à fibra, com ambas criando suas próprias subsidiárias. Porém, Rodrigo Abreu pontua que há espaço para todas as empresas, que nessa corrida a Oi está na frente. A soma de todos esses IPOs é menor que o investimento de um ano de fibra que da Oi até agora. É preciso entender as proporções dos nossos investimentos. A cada trimestre, nós conectamos mais de 300 mil clientes novos. Quando você olha para o maior provedor regional, segundo os dados da Anatel, que é a BrisaNet, ela tem hoje 700 mil usuários. Então, com 2 trimestres, nós criamos um resultado maior do que a BrisaNet, observou Rodrigo Abreu. Segundo ele, a Tele mudou da água para o vinho e está preparada para voltar ao crescimento. Ele chegou à operadora em 2018, ainda como membro do Conselho de Administração, e assumiu a presidência em 2020. Vejamos os principais trechos da entrevista. Qual o cenário para a Oi? Que cenário você traça para os próximos anos? Perguntou o repórter. Rodrigo Abreu. A Oi, com foco em fibra ótica, está dando um passo audacioso, mas vimos esse passo funcionar em outros países. Esse foco da nova Oi permite que ela volte a ter uma perspectiva de crescimento. Ela começa uma nova vida com uma receita da ordem de 9 bilhões, mas tem um potencial de crescer para o patamar de 15,5 bilhões até o final de 2024. É a volta ao crescimento. Vai ser uma companhia sustentável, que vai gerar caixa novamente. A Oi passa então a ter 2 grandes pilares. A nova Oi, focada em clientes com baixíssimo investimento de capital, e a de infraestrutura vital, na qual somos sócios grandes. Veja que aqui já tem um sepultamento daquela frase imbecil que muitos usam, que a Oi é um acionista minoritário. E aí Rodrigo Abreu joga uma pá de cal nos burros, nos ignorantes que repetem isso. Somos sócios da Vital, somos sócios grandes. Eu já usei a expressão relevantes, né? Olhando para o futuro, esperamos continuar a crescer muito na fibra residencial, na fibra empresarial e corporativa. E começamos com uma dezena de milhares de usuários e vamos terminar esse ano com quase 4 milhões de clientes. Temos a intenção de nos tornarmos líder de fibra no Brasil. A ideia é chegar a 9 milhões de usuários e com isso puxar a receita. A Oi também pretende explorar todas as áreas de receitas adjacentes ligadas à fibra ótica. É o que chamamos de além da conectividade. Isso envolve serviços de conteúdo, marketplace, serviços com parceiros de educação, saúde, serviços financeiros, logística e atendimento ao cliente. Nós temos no grupo empresas que nos ajudam a fazer isso, como a Serrede, com 20 mil técnicos espalhados pelo Brasil. Com isso, a gente cria uma rede de receitas que pode corresponder a 10% da receita total daqui a 3 anos. Também temos planos para diminuição de custos e aumento de eficiência, como a redução do tamanho da empresa. No ano passado foram economizados R$1 bilhão. A meta até o ano que vem é mais 1 bilhão de redução de despesas por parte da Oi, né? E por fim, queremos resolver a concessão de telefonia fixa, que ainda tem muitas obrigações e custos que já não fazem sentido. São cerca de 200 milhões por ano só com orelhões. Por aí você tira a insanidade ainda do contrato atual de concessão que a Oi tem com o governo. Possuímos a obrigação de investir, aqui ele fala nisso, possuímos a obrigação de investir quase 200 milhões em orelhão. E a receita do orelhão é literalmente zero. Quando a Oi voltará a pagar dividendo aos acionistas? Quando olhamos para a Vital, ela terá a característica de ser uma grande geradora de dividendos no futuro, porque é uma empresa de infraestrutura que gera um EBITDA muito alto. A ideia de qualquer empresa é ter geração de dividendos, mas no nosso caso, a geração está um pouco no futuro, ainda para pós-2024. Então, está aí respondido pelo CEO da Oi sobre dividendos pós-2024. Significa que 2024 já passou e ele está dizendo pós-2024, ou seja, de 2025 para frente. Ele não fez nenhuma afirmativa em qual ano vai ser feito o pagamento de dividendos, mas já disse que é pós-2024, ou seja, de 2025 em diante. Então, para quem tem dúvidas sobre dividendos, está aí já um horizonte traçado de 2025 para frente, de 2024 para frente, então 2025, 2026, 2027, em algum ano, nesse ponto futuro, a Oi voltará a pagar dividendos. Eu particularmente acho que será na base aí de 2026, 2027, é o que eu tenho de expectativa.
Até lá, estamos reequacionando a estrutura de capital da empresa. Não faria sentido pensar em geração de dividendos antes disso. Não faria sentido pensar em dividendos antes disso. No entanto, a Oi vai se beneficiar da distribuição de sua subsidiária e da monetização da nossa participação na Vital. Sim, porque a Vital vai pagar dividendos à Oi, provavelmente aí na casa de 1 bilhão e pouco. Então, aquele valor de 15,5 bilhões, que vai ser a receita líquida da Oi sem a Vital, ainda se soma 1 bilhão e meio talvez de dividendos da Vital. Então esse valor de 15,5 deve subir para 16,5 ou até quem sabe 17 bilhões a receita da Oi com os dividendos da Vital. Além de todo o potencial de geração de dividendos, e até por causa disso, a Vital terá a possibilidade de abrir capital, o IPO, dentro de um período curto e médio, com um potencial de valorização da nossa participação muito alto, porque é uma empresa que possui todas as características para isso, é uma companhia que tem previsibilidade futura. Quando eu olho para essa possibilidade do IPO, eu enxergo esse IPO após 2024, então eu enxergo esse IPO em 2025, certo? É uma companhia que tem previsibilidade futura. A fibra não vai desaparecer, muito pelo contrário, ela será cada vez mais necessária ao longo das próximas décadas. Fibra ótica veio, ela está chegando no Brasil do ponto de vista de ativação de serviço, né? A Oi já tinha feito a passagem de sua fibra já há muito tempo, não tinha feito ativação, agora está fazendo ativação. Outros players estão correndo atrás, porque a Oi saiu na frente nesse processo de internet de fibra ótica e essa será a nova realidade. Não é ainda a realidade do Brasil. A grande maioria da conectividade brasileira ainda é aquela internet vagabunda, de péssima qualidade, né? É a internet de cobre, é a internet com muita latência, que trava toda hora. Essa é a realidade da internet em quase todo o Brasil. Eu próprio tinha essa internet que não prestava, que era aqui da Claro, até cerca de 40, 60 dias atrás. Então, fibra ótica eu tenho de 2 meses para cá. Então essa é a realidade. E isso eu não sou maioria no Brasil, de forma alguma. Sou uma minoria que hoje tem acesso à fibra ótica, né? Então a gente ainda vai ver isso crescer muito e vai ser dominante essa revolução da fibra ótica, né? A Vital tem estabilidade de contratos, com contratos de longo prazo, e terá crescimento porque a demanda de fibra será muito grande, sem sombra de dúvida, até porque vem barateando a oferta do serviço de fibra, né, de conectividade. Com a Vital é uma rede neutra, ela tem um potencial de utilização e monetização desses ativos muito maior. Possui todas as características para ser uma empresa com múltiplos atraentes, com boa geração de dividendos. Com isso, pegamos carona nesse crescimento para monetizar nossa própria participação acionária. Só a nossa participação na Vital é bem maior que o nosso market cap, que é o valor de mercado da própria Oi, né? Hoje, o valor da participação da Oi na Vital é de 9,3 bilhões e o valor de mercado que a Oi está aí precificada hoje é de 6 bilhões, mais ou menos, né? E quando olhamos a participação futura, essa participação é maior do que a dívida e o valor de mercado somados. Dentro de alguns anos, a Oi passa a ser uma empresa com 15,5 bilhões de receita, com uma capacidade de geração de EBITDA interessante para uma empresa puramente de serviços. Aí o repórter diz, logo após a Oi apresentar o seu plano de negócios, até 2024, as ações da empresa tombaram cerca de 20%. Os investidores avaliaram que a alavancagem financeira veio bem acima do esperado, ou seja, que a empresa irá consumir mais caixa do que o imaginado. Você acha que a preocupação faz sentido? Aí o Rodrigo Abreu respondeu, olha, talvez a grande diferença de interpretação no caso se dê porque se você olhar só a equação da nova Oi sem considerar a participação na Vital, é óbvio que seria uma preocupação. A nossa intenção é que a alavancagem da empresa esteja abaixo de 3 vezes em 2024, justamente pela possibilidade que teremos de monetização da participação na Vital, que certamente tem um potencial de contribuir em valorização para a Oi. Será algo superior a 9 bilhões comparado à nossa participação de partida. E dessa forma, nós conseguiríamos, via essa monetização, ou reduzir essa dívida, ou até mesmo eliminá-la completamente até 2024. Isso vai ser uma decisão da empresa. A nossa intenção, divulgada no plano, é trazer a companhia para um patamar de alavancagem entre 2 vezes e 3 vezes em 2024.
Essa monetização se dá porque não faria sentido vender integralmente a Vital, mesmo que isso nos possibilitasse ter uma alavancagem menor no início do período, porque nós estaríamos abrindo mão de 8 a 10 bilhões ao longo de 3, 4 anos. Isso não faz sentido, mesmo tendo que suportar uma alavancagem mais alta. Essa talvez tenha sido uma grande questão que os investidores que possuem uma visão superficial da empresa precisam entender. Visão superficial da empresa. Se olhar só para a operação, sem considerar a participação na Vital, você está desconsiderando o maior ativo que a empresa tem hoje. Nos últimos meses, 3 novas empresas de fibra estrearam na Bolsa, sendo que uma entrou com pedido para abrir capital. Como você avalia essa chegada desses players? O Rodrigo Abreu respondeu: é óbvio que sabemos que essa competição existe e vai continuar existindo, porém há espaço para vários competidores nesse mercado, até porque ele vai se tornar muito grande, ele tem um ritmo de crescimento incrível e se nós olharmos para o que vai acontecer nos próximos 3 a 4 anos, certamente o crescimento de fibra vai fazer com que a maioria das conexões de banda larga de velocidade alta no Brasil sejam de fibra, né? É essa transformação que a gente vai estar assistindo. Então existe um espaço de crescimento grande que vai ser ocupado por nós e também pelas operadoras regionais. Não é questão de quem é que vai ganhar, porque não vai existir monopólio de fibra no país, mas com o nosso modelo temos vantagem de ser uma das únicas empresas que atua de fato no Brasil inteiro, com um nível de escala grande, 400 mil quilômetros, com vantagens competitivas, que é a integração com a parte de tecnologia, e com o crescimento que nos permite ocupar a posição de liderança de fibra no país ao longo dos próximos 3 anos. Isso é certo, líquido e certo. Até 2024, queremos ser uma empresa líder em fibra residencial no país. Se você somar os usuários de todas as provedoras aí de internet regionais, certamente a posição deles será competitiva. Mas vamos lembrar que são várias empresas e não uma só. Nós temos visto que os investimentos dessas empresas regionais são saudáveis. Porém, a soma de todos esses IPOs é menor do que o investimento de um ano de fibra da Oi até agora. É preciso entender as proporções dos nossos investimentos. A cada trimestre, nós conectamos mais de 300 mil clientes novos. Quando você olha para a maior empresa regional, que é a Brisanet, ela tem hoje 700 mil usuários. Dessa forma, em 2 trimestres, nós criamos a maior empresa regional do país. Quando olhamos para os 5 maiores provedores regionais, a cada trimestre criaríamos um top 5 dessas empresas. Na prática, temos uma ordem de magnitude que nos ajuda muito nessa competição. E essa magnitude, esse tamanho é um grande diferencial e isso faz toda a diferença em qualquer tipo de mercado. Vai haver uma consolidação, fazendo aqui um parênteses na entrevista, vai haver uma consolidação, os pequenos serão comprados pelos médios e os médios serão comprados pelos grandes. É isso que nós vamos assistir. O Rodrigo Abreu disse que há espaço para todo mundo. Óbvio, ele não pode aqui ficar pontuando muitos desses aspectos, né? Mas o que nós vamos ver é o que a gente vê em qualquer segmento de mercado. Existe uma consolidação natural. Sobrevivem aqueles maiores, mais fortes, que têm mais dinheiro, capacidade de investimentos. Esse negócio de infraestrutura exige montantes muito grandes. Somente aqueles que têm bastante recursos para investir vão conseguir sobreviver, isso é certo, né? O CAD declarou em julho que a venda das operações móveis da Oi era um processo complexo. Isso preocupa? Ele disse, olha, isso é um não evento. É óbvio que a operação seria considerada complexa. O CAD declarou que isso não significa nenhum julgamento de valor. Essa é uma classificação técnica do CAD, pura e simplesmente. O CAD possui 3 tipos de operação. O rito sumário, que é quando não existe nenhuma concentração competitiva. O rito ordinário, onde você tem que fazer verificações básicas. E o rito complexo, que é quando existe grande concentração de mercado. O rito complexo é uma classificação técnica do CAD. Nada mais, nada menos. Nós já sabíamos desde sempre que essa seria considerada uma operação complexa. Significa que você define um prazo máximo, que no nosso caso vai até o final de novembro, para análise da operação e que ela precisa passar pelo conjunto de diligência de fornecimento de informações. Para mim, a maior desinformação da notícia que foi feita sobre o processo de recuperação da Oi foi essa divulgação. É a mídia financeira semeando o terror, criando volatilidade. O Larry Fink já diz isso, né? Que a mídia financeira vive de ruídos e volatilidade. Isso tudo é intencional, gente. Isso tudo é para dar ibope, é para chamar atenção e às vezes é plantado também por especuladores que ganham dinheiro com isso aí, entendeu? Com essa desinformação. Então,
para o Rodrigo Abreu, a maior desinformação de notícia que foi feita sobre o processo de recuperação da Oi foi essa divulgação com relação a essa questão que o CAD considerou complexa a venda da Oi Móvel. Estamos acompanhando o processo, fornecendo todas as informações necessárias. Esperamos que o processo seja finalizado até o final do ano. Como o senhor vê o processo de 5G aqui no Brasil? O 5G é uma ruptura. Eu diria que temos uma combinação de duas tecnologias que fazem com que isso seja possível. É a fibra mais o 5G. O 5G não existe sem infraestrutura de fibra, ou seja, no Brasil não vai existir 5G sem Oi, é o que ele acabou de dizer. Para as altas velocidades precisa ser fibra. E aí entra o principal benefício para a Oi de todo o processo de licitação e criação de crescimento do 5G. A Vital será um grande player de provimento de fibra para as operadoras que vão atuar no 5G. Então isso foi desenhado desde o primeiro momento do nosso plano estratégico. Existem outras duas possibilidades que estão sendo avaliadas. A primeira, que depende de uma análise de edital, é a possibilidade do uso de frequência de 26 GB, que são as mais altas para a prestação de serviços fixos. Ela tem um custo bastante alto de licença, que está sendo feita uma análise para entender se faz sentido entrar nesse mercado, ou com a Oi ou com a Vital. E a outra oportunidade são as redes privadas. Grandes corporações, mineração e agronegócio começam a investir nessas redes privadas de comunicação. Isso já ocorre no 4G e vai acontecer no 5G. Essas operações não dependem de frequência pública. A Oi Soluções já está participando desses processos. Fechamos um contrato público com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, onde vamos operar uma rede privada de 4G para o Estado dar suporte a toda a infraestrutura desse serviço. Mesmo com a aprovação da nova Oi, as ações patinam 40% no ano. Que mensagem você deixa para os investidores e para quem quer investir na Oi? Olha, a mensagem que eu gosto de deixar é que, obviamente, o time da companhia, seja a gestão ou o conselho, acreditam no plano. É um plano de médio e longo prazo, não é um plano de curto prazo. Não adianta imaginar que o investimento na Oi é um investimento que no próximo trimestre eu tenho uma possibilidade de mudança gigantesca e vou ter um retorno de curtíssimo prazo. Não é nossa visão de planejamento, principalmente em relação ao investimento em infraestrutura e telecom. Principalmente em investimento de infraestrutura e telecom, que são investimentos em longo prazo. Sabemos que existe um nível de volatilidade que vem em função dessa presença grande de pessoas físicas tentando trabalhar com eventos, aprova ou não aprova, vende ou não vende, cresce ou não cresce. Acreditamos que essas flutuações são naturais de operações de qualquer tipo de ação, mas no nosso caso se exacerba pela liquidez que a ação tem, uma das mais líquidas da Bolsa. Para que os investidores possam tomar decisões mais fundamentadas, é necessário conhecer o caso com um pouco mais de detalhe. Não é um caso simples, tem vários componentes, envolve o crescimento da nova Oi, a solução da concessão, o crescimento da Vital, o potencial do IPO futuro, que envolve o crescimento da fibra. É a maior transformação corporativa da história do Brasil até agora. Então, essa foi a entrevista do Rodrigo Abreu para a Money Times, uma entrevista importante, uma entrevista esclarecedora, uma entrevista que vem, vamos dizer assim, concluir essa semana que a gente fez da Semana da Oi, né? Que foi uma semana onde produzimos vídeos diariamente, colocando para vocês um pouco dos diversos pontos e nuances dessa história recente da Oi. As informações estão aí, a gente precisa estudar as informações, estudar a empresa, ouvir o líder da empresa, refletir sobre o que ele fala e assim construir as nossas estratégias. E a gente precisa aprender a se comportar como grandes investidores. Os grandes investidores estudam as empresas, se afastam da multidão, se afastam dos consensos, não ficam dando ouvidos a analistas de banco, de corretora, casa de análises. Eles estudam as empresas, ouvem as lideranças e às vezes eles trocam informações entre eles, entre apenas eles, os grandes investidores. Procure entender o movimento dessas pessoas, procure entender como eles pensam, como eles chegam às suas tomadas de decisão, porque vai ser isso que vai ser fundamental para que você tenha sucesso na Bolsa. Estude a empresa e acompanhe o líder da empresa. Escute tudo o que ele fala, pondere o que ele fala e chegue às suas próprias conclusões. Se a estratégia lhe deixa confortável, maravilha. Se você vive com ansiedade, com angústia, com medo, com receios, venda a sua participação na empresa. Não faz sentido você ficar na Bolsa adoecendo, tendo um ataque cardíaco, tendo um AVC. A Bolsa não foi criada para isso. A Bolsa foi criada para fazer fortuna, para fazer independência financeira. Mas para isso você precisa ter maturidade psicológica. Se você não tem maturidade psicológica, a Bolsa não é o seu lugar. Volta para a renda fixa, volta para a poupança, vai para
investir em imóveis, vai investir em algo fixo, que você veja, né, que você entenda. Invista no que você conhece, diz Warren Buffett. Apenas invista no que você conhece. Se você não conhece, se você não entende, se você não consegue evoluir o raciocínio naquilo, esqueça. Aquilo não foi feito para você. Então, esse é um exercício que você precisa fazer na frente do espelho. Na frente do espelho está o seu maior inimigo. É aquela pessoa que pode lhe destruir, ou seja, você mesmo. São suas escolhas, de mais ninguém. O que você decide, comprar, vender, as decisões são todas suas. Ninguém mais vai lhe dar a ordem de compra ou de venda. É você que vai tomar as decisões. Em sendo assim, estude, aprenda, desenvolva o seu racional para ser um investidor de sucesso. Você precisa amadurecer para investir na bolsa. Se você não tiver maturidade, você será um fracassado na bolsa de valores. Tenho tentado aqui trazer todo este conteúdo para fazer diferença na sua vida, para que você aprenda, para que você mude o seu mindset, que você mude sua mentalidade. São oportunidades para que você efetivamente possa construir uma história de sucesso na bolsa. É possível, muita gente consegue, não tantos assim, mas tem muitas pessoas que conseguem ter sucesso, mas é preciso efetivamente que você mude a sua mente, o seu racional. Gostou do vídeo? Deixa o like. Fique com Deus. Até a próxima. E hoje é sábado. Aproveite, portanto, uma boa pizza e um bom vinho. Tchau.